Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso saudoso Bluecast, que é o seu podcast às sextas-feiras para a gente conversar de marketing digital, empreendedorismo e tecnologia. Hoje eu tô aqui com o Dan, que é o Country Manager da Zadara. Eu quero passar a palavra para ele poder se apresentar e a gente explorar a sua grande trajetória até hoje. Por favor, fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui. Gabriel, é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. É a minha primeira vez fazendo um podcast, então peço licença e desculpas e agradeço, além do convite, a oportunidade de estar aqui conversar, falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a Zadara. É muito legal ter essas aberturas e... Muito legal, desculpa, até trava um pouquinho. Muito legal ter essas aberturas e essa oportunidade de dividir com mais gente aquilo que quase ninguém conhece no Brasil, que é a Zadara. O que é legal, cara, é que a gente vai chegar na Zadara pra gente poder contextualizar todo mundo do que é. A gente já conversou que é um produto técnico, é um produto denso. Você trouxe ela pro Brasil ali em 2016 junto com outras pessoas. Então a gente já tem ali um contexto prévio. Mas antes de chegar na Zadara, eu quero explorar o Dan. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é o que tornou o Dan apto a sentar na cadeira que o Dan senta hoje. Então, se a gente voltasse lá para trás, na infância do Dan, eu quero explorar, por exemplo, o que era o seu núcleo familiar, quais as referências que você tinha na época, porque uma das coisas que me dá muito prazer é, de fato, me conectar com a história das pessoas. E que qualquer pessoa que esteja assistindo a gente possa perceber que, independente de onde ela tá, como ela tá, o que ela faz, ela tem possibilidade de se conectar com você, pegar a parte da tua história e aplicar na vida dela também para ter a sua determinada evolução. Então, se a gente voltar lá para trás, no Dan infância, quem era o Dan infância? Olha, legal essa pergunta. Eu sou o terceiro de 4 irmãos homens. E, curiosidade à parte, acabou de nascer meu 4º filho menino também, semana passada. E eu tive uma infância... Não posso negar, privilegiada, né? Meus pais são vivos até hoje, cuidam super bem da gente. Hoje eles já estão separados, mas ainda estão super bem. A gente tem um relacionamento ótimo. Inclusive, minha mãe deve estar em casa esse horário ajudando, dando banho no bebê. Legal. Então, eu sou o terceiro irmão de 4, crescendo numa casa que tinha que brigar por espaço, não tinha jeito. Tinha que brigar pelas coisas, dividindo tudo com os irmãos. Mas, do outro lado, com um apoio e um suporte dos meus irmãos até hoje, na minha vida inteira. Hoje a gente tem eu e mais um que a gente mora aqui no Brasil, em São Paulo, a gente mora pertinho, um do lado do outro. E tenho 2 irmãos que moram, o mais velho e o mais novo, moram em Israel também, pertinho um do outro lá. E minha infância foi um pouco atribulada, eu diria, um pouco em termos... até peço desculpas assim, em termos talvez na educação, na escola. Eu sempre fui aquele menino que deu muito problema. É mesmo, cara? Eu fui convidado a retirar de algumas escolas. Não acredito. E eu dava muito trabalho para meus pais. Mas meus pais com muita paciência, dedicação, eu me ajudando, me levando para os lugares e me ajudando a achar um lugar onde eu conseguia me desenvolver. E eu brinco que hoje eu sou amigo, né? O meu rabino pessoal era meu diretor da escola na infância. E eu brinco que ele sofreu tudo que ele já tinha que sofrer comigo quando era moleque. Ele ri. E Rabino Sam, se você estiver ouvindo, um grande abraço. Devo muito ao senhor, você também teve muita paciência. Pô, que legal, Mas cara. acho que ele também foi um dos que falou pra eu também me retirar da escola e procurar outros lugares. É sério? Acho que sim. Caraca. Faz parte. Eu realmente dei bastante trabalho, tinha bastante dificuldade na escola. Mas acho que isso me forçou a buscar um caminho que eu achasse que era um caminho adequado pra mim. Então, eu odiava ir pra escola, odiava estudar, pegava a recuperação várias vezes, mas meus pais incutiram em mim, especialmente minha mãe, a cultura de ler muito, de estudar, de procurar as verdades, de se achar. E foi assim que eu consegui realmente achar um caminho do lado, diria, de conhecimento, indo atrás mesmo, pessoalmente. Obviamente, depois cursei faculdade, me formei na USP em administração, depois acabei fazendo uma especialização na Dom Cabral, mas sempre com uma certa independência no pensar, certo, um pouquinho fora das coisas. E voltando lá na infância, uma coisa que foi muito importante para mim foi, como eu tinha muita dificuldade na escola, foi uma abertura do movimento juvenil. Como um grupo escoteiro, na comunidade judaica tem vários, chama Bnei Akiva,
pessoalmente eu cresci lá e lá eu pude desenvolver diversas habilidades. Aprender a falar em público, que nem aqui, que nem eu comentei a primeira vez, e tô talvez fazendo algumas gafes, peço desculpas, não, mas de forma alguma, cara. Me deu coragem para aprender a falar com as pessoas. Lá me mostrou que as pessoas são diferentes. Cada um tem um jeito, cada um tem uma coisa boa, cada um tem uma coisa ruim, mas cada um pode contribuir com aquilo que ele traz para o mundo. Isso é fantástico. Então, nesse momento juvenil era muito legal, porque a gente abria espaço para todo mundo que era diferente, que tinha dificuldade de um lado, problema em outro, ou que tinha alguma coisa muito legal que podia contribuir. Cada um escolhia o que queria fazer, porque era completamente altruísta, né? Cada um se dedicava lá, não era um trabalho, todo mundo ia lá de forma altruísta dar o seu tempo. Então, isso me ajudou muito a me achar o meu lugar na minha infância, criar um grupo social bacana. Tenho bons relacionamentos, apesar de eu sair das escolas, talvez no lado pedagógico não era muito fácil. Na parte social, graças a Deus, eu tenho muitos amigos de todas as escolas que eu participei. Mas isso é muito interessante, cara, porque a gente vê, por exemplo, dois aspectos completamente diferentes, né? Então, de uma criança com bastante energia, que dentro das escolas, vamos dizer ali, que causava sua turbulência, mas que, paralelo a isso, a gente também observa uma criança que buscava se conhecer. E que no buscar se conhecer, e isso eu acho que vem muito de referências de pais mesmo, né? A presença dos dois te dando também essa liberdade de você buscar aquilo que pudesse construir você como pessoa, eu acho isso fantástico. Você encontra esse grupo, e dentro desse grupo, você falou, fez uma analogia com parte de escoteiro, né? Se a gente olha para isso, para uma criança, eu já identifico que tem muitas coisas benéficas ali. Como, por exemplo, início de uma construção de hierarquia e estrutura, porque muitas vezes dentro de uma escola, a figura de referência que você vai ter são os professores, raras vezes monitores ou diretores, mas ali professores imediatos, né? Fora daquela realidade, você já vê as crianças mais inseridas em liberdades poéticas de cada um, porque você mesmo falou que era o que cada um podia contribuir com o seu tempo, mas que elas estavam também aprendendo a lidar com um contexto social onde cada um tem um perfil completamente diferente e que existe esse doar. Então, é uma coisa que eu tenho certeza que para uma próxima fase da sua vida te ajudou bastante a conseguir nortear a sua forma de pensar e lidar com aquele contexto, né? Isso e a questão da responsabilidade. Quando você vai num grupo escoteiro, você vai acampar, você vai viajar, crianças cuidando de crianças, você tem que assumir responsabilidade. Né? E a gente vê que se você dá oportunidade para as pessoas, elas assumem. Né? Você comentou do ambiente talvez hierárquico das escolas. Talvez um dos problemas que a gente tem na educação formal é essa falta de possibilidade das crianças poder exercer essa sua liderança, exercer a sua motivação ou até a sua vocação. Porque a escola, infelizmente, ela tem que passar muito conteúdo, ela é formal, ela tem uma agenda para entregar e ela busca, para não falar a mediocridade, o mediano. Sim. Ela tem que todo mundo, no fim do ano, passar com aquele conhecimento básico. Mas ela não é muito boa para ensinar como agir, como se responsabilizar. A parte humana, né? A parte mais que humana, a parte de... Como eu vou falar isso? Não é humana, é a parte... A parte de fazer parte, de construir. A gente, na infância, a gente recebe tudo. Né? Eu tenho 4 filhos, a gente cuida, we care, né? A gente vai lá, a gente quer fazer tudo dar certo, quer dar tudo de mão beijada. Mas a verdade é que isso não é bom para a criança. Né? Em algum momento a gente precisa fazer ela precisa assumir as rédeas da própria vida. Sim. Ela precisa escolher os próprios caminhos, ela precisa conseguir se desenvolver. E a gente precisa ter espaços para elas se desenvolverem com segurança. Sim. Infelizmente, hoje no mundo, cada vez mais, pela insegurança que a gente vive, especialmente no Brasil, fica cada vez mais difícil. Então, a gente tem que buscar esses espaços. Então, eu tive a oportunidade que meus pais me deixavam bastante livre de um lado, mas com segurança. Claro. E me resgatando, me ajudando. Eu tive essa grande vantagem de crescer num ambiente com bons amigos, que eu até hoje tenho grandes amigos que me ajudam e que me ajudaram, que me fizeram parte, me acompanharam nas aventuras e me acompanham até hoje. Então, eu acho que ter essa possibilidade de se desenvolver, assumir responsabilidade, errar,
né? Aprender errando, aprender construindo, isso que você trouxe, eu acho traz um diferencial. Cara. Isso é muito interessante para o desenvolvimento da criança, e eu gostei muito de uma frase que você falou, que são crianças cuidando de crianças. E você trouxe um outro ponto logo em seguida, que é, as pessoas, elas assumem responsabilidade quando lhes é dado. E isso é uma realidade. Muitas vezes dentro... A escola, ela meio que forma conteúdo, né? Ela não olha muitas vezes para esse lado mais humano, ou que você trouxe de pertencimento social, vamos colocar assim, dentro de uma régua de ética e moral. Tem-se, pelo menos, o que eu costumo escutar, essa seria a responsabilidade dos pais e que a escola tá ali para formar o conteúdo. Só que hoje você vê muitas vezes também o oposto sendo realizado, né? Então, dá-se 100% de liberdade para a escola, mas a escola não é a entidade que vai fazer isso. Então, você vê, por exemplo, no seu núcleo, que seus pais te permitiram fazer isso, estando dentro da sua comunidade, tendo essa zona segura para que você pudesse se desenvolver dentro dessas réguas de moral e ética, mas te dando a responsabilidade do peso, porque você é uma criança, assim como várias outras que estavam pertencentes àquele ambiente, mas que era uma cuidando da outra. E que aquilo que você assume, bate no peito que vai ser sua responsabilidade, você minimamente é obrigado a entregar, senão você causa consequências negativas para os seus amigos. E o que é muito importante, porque entra o duplo peso e consequência, né? Porque a sua responsabilidade não foi concretizada, e o pior, quando a gente é criança, você está prejudicando um amigo. Aí bate no coração e fala, caraca, vacilei aqui. Exatamente. É interessante, né? E a consequência, ela vem rápido. Que é uma das grandes dificuldades que a gente tem de ensinar as crianças. Quando a gente fala, não faz isso, não coloca o dedo na tomada, que você vai tomar um choque. A gente nunca vai deixar tomar um choque. Sim. Mas ela não consegue ver a consequência daquilo. A gente não consegue dar pequenos choques. Então, essa é a dificuldade que eu tenho criando meus filhos, e eu imagino que todos os pais têm, é como a gente vai dando essas liberdades com segurança, mas para eles se desenvolverem. E eu tive esse privilégio, que nem eu comentei, que me ajudou muito, que assim, até hoje eu levo em todos os momentos da minha vida. Eu assumo a responsabilidade. Tem um problema? Vamos resolver. Perfeito. Nem sempre a gente vai acertar, pelo contrário, acho que a gente erra tantas vezes quanto a gente acerta. O importante é acertar uma a mais. Né? Tá sempre no jogo. Ter a consciência que o erro faz parte. Que também é uma coisa que eu vejo que as pessoas, principalmente na cultura brasileira, isso eu falo com muito pesar no meu coração, que o brasileiro, ele não valoriza o erro, cara. Quando você sai daqui e conversa com um americano, por exemplo, nós somos empreendedores. Se você tá falando com um empreendedor nos Estados Unidos que falhou, cara, é fantástico. O pessoal dá abertura e quer entender, quer conhecer. No Brasil, não. O empreendedor que falhou, ele é um cara que é execrado porque ele é um fracasso. Só que não. Olha o tanto de coisa que o cara movimentou para conseguir fazer o que 99% da população brasileira não faz, que é assumir a responsabilidade de uma coisa que muitas vezes você não tem porto seguro nenhum, você coloca tudo que você tem em risco para construir alguma coisa, você foi e falhou, construiu um conhecimento gigantesco que é muito válido para um monte de gente, né? Erro é investimento. Exato. Erro é investimento. Assim, não existe erro, ele só é um problema se você não aprender com ele. Se você usar aquilo como um degrau para poder fazer melhor na próxima vez... É excelente. Eu brinco muito, voltando um pouquinho pro presente na Zadara, eu falo, a gente não tem caça às bruxas, a gente tem caça às feitiçarias. Claro. Tem um problema, aconteceu alguma coisa? Vamos entender, eu quero entender o que aconteceu, quem que fez, tudo bem, mas a pessoa que fez já errou, ela já aprendeu. Se ela já tá muito mais barato, já gastei para aprender, ela tá muito melhor do que estava antes disso. O que é importante é não deixar passar. Não a pessoa, o erro a gente não deixa passar. A pessoa, ao contrário, a gente valoriza a pessoa. Aquilo que ela faz bem, o que não fez bem, a gente corrige em conjunto, porque ninguém sabe exatamente tudo que vai acontecer, pelo contrário, Exato. Né? Você brinca de empreender no Brasil, empreender uma aventura sempre foi uma aventura porque você vai no desconhecido. Sim. Uma coisa é você abrir uma concorrência, pegar né, que era antigamente, né? Tinha uma lojinha, uma padaria, você abria, replicaria uma padaria do lado tentando alguma coisinha diferente. Isso era uma concorrência e o pessoal ficava meio assim. Hoje em dia não. Quando o cara vê um negócio, mesmo um negócio que ele é concorrente porque ele faz diferente. Sim. Né? Hoje você tem que entregar um valor diferente, de uma forma diferente, algo que faça sentido você estar ali. Né? Eu acabei não comentando, mas eu tenho o meu background original, eu trabalhei mais de 10 anos na indústria farmacêutica. E tem uma coisa que eu gosto na indústria farmacêutica, pouca gente conhece, que para provar um remédio novo, você sempre compara com outro remédio. Então, o primeiro remédio, você compara com placebo. Não sei se todo mundo sabe o que é placebo. É um remédio, algo que não é remédio. E o placebo funciona.
Dependendo da doença, o placebo funciona de 10% a 50% pode funcionar. Então ele tem que ser melhor que o placebo. Curiosidade à parte, essa foi a dificuldade de aprovar quando a Pfizer foi aprovar o Viagra, foi muito difícil provar que ele era melhor que o placebo. Uhum. Mas quando você vai provar um remédio novo, hoje você não compara com placebo, você compara com o medicamento existente. Uhum. Você tem que ser melhor que aquele tratamento existente em algo específico. Senão, para que você está vindo para cá? Justo. Né? Então, acho que no mundo é isso que a gente traz. É óbvio, como ser humano, a gente quer evoluir, a gente quer fazer melhor, a gente quer contribuir, quer construir. E no fim das contas, o empreendedor é isso. É fazer alguma coisa diferente, de uma forma melhor. Não precisa ser bom para todo mundo. Né? Tem produtos, óbvio, que atendem grandes massas. Mas acho que a gente está vivendo, a gente está indo para o mundo da customização. Atender um nicho de pessoas. Lá, viu? A gente já está lá. Eu também acho que a gente está lá. Um grupo de pessoas, um grupo de empresas de uma forma específica, de algo diferente, que vai trazer muito valor para elas e agregar para o mundo e para todo mundo que está em volta. Até porque se você me der uma liberdade poética de pegar a sua fala e explorar ela um pouquinho mais, eu enxergo, por exemplo, se hoje o diferente ele é tão valorizado, se faz necessário que as propostas também sejam tão customizáveis quanto. Porque senão você não vai ter um diferencial e você vira commodity, que é um pouco do que a gente estava conversando antes de entrar na sala, né? Então você precisa também ter essa noção de que, ainda que você vá fazer uma concorrência que seja, você tem que ser melhor do que o mercado já propõe. Você pode entregar valor em 3 grandes vertentes, vamos colocar assim. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor atendimento ou você pode ter o melhor preço. Algum desses 3 você tem que ser melhor do que o que já existe, porque senão você é só mais um. E você virando commodity, você não sabe vender o seu produto e aí, teoricamente, você vai falhar dentro dessa missão. Então, quando a gente entra nesse mundo de hipercustomização, se eu puder falar, e eu digo porque uma das empresas que a gente tem, ela é uma proposta disso, é justamente entender as demandas que o mercado de marketing digital tem, por exemplo, para a gente hipercustomizar uma solução que talvez uma agência de performance precise, ou até uma grande marca que quer se posicionar diferente na internet. Então, existe várias empresas que fazem isso. Mas ninguém apto a sentar com a necessidade e transpor isso para uma hipercustomização, que é a dor que aquele negócio precisa. E aí que é o mais interessante. Nós, como provedores de tecnologia, que é o que vocês também provêm dentro da Zadara, e até explorando um pouquinho mais isso em questão a projetos técnicos, eu vejo que há similaridades. Porque se você está oferecendo uma infraestrutura para uma determinada empresa, ela vai ser diferente do que uma outra precisa. E você precisa escutar o que aquela empresa precisa para poder dar para ela melhor infraestrutura. Transpondo isso para o que a gente faz em marketing digital, há a sua similaridade. Porque a agência de performance, vamos colocar assim, que faz banner na internet em termos chulos, existem trilhões. Mas uma agência vai querer uma coisa diferente da outra. E uma vez que eu desenvolvo como tecnologia algo diferente para essa, eu desenvolvi uma nova skill e eu desenvolvi algo diferente que eu posso tornar uma prateleira para o mercado. Então você tem N possibilidades dentro dessa frente, né? Só quis pegar a sua fala porque eu acho que a customização, ela é de fato o futuro, porque todo mundo quer se sentir único hoje em dia, porque você tem muito de tudo. Então, a partir do momento que você identifica a necessidade, vão haver provedores de tecnologia que vão precisar te atender dentro dessa necessidade que você identificou, né? E eu vou tomar a liberdade e vou construir em cima do que você falou. Por favor. Essa é a fase 1. Mas a fase 2 é que você precisa crescer com o cliente. Você precisa, as demandas elas vão se transformando, elas vão se mudando. Então você precisa acompanhar esse crescimento. Uhum. E esse crescimento não pode ser monolítico. Porque ele vai crescer cada vez mais naturalmente, se ramificando para vários lados. Então você tem que ter uma flexibilidade para crescer com ele, continuar atendendo e possibilitando a customização. Uhum. Acho que a gente está vivendo hoje, a gente está falando muito dessa ultra customização. Hoje a gente está sempre focado na ultra customização do nosso cliente, da nossa empresa, de um grupo. Mas o IA vai permitir a gente, muito rapidamente, a customização na ponta. Sim. A impressão 3D vai permitir a gente customizar na ponta. A gente, né, quando a gente para pensar, antigamente, você fazia sapato sob medida. Sim. Veio a industrialização, barateou o preço e aí criaram as numerações. Começou a baratear, começou as mesmas numerações. Começou as numerações agora de wide, né? Com cada vez mais formatos. A gente está indo para outra customização. Com a impressão 3D, a gente vai chegar de novo na customização. E você vai ter o seu sapato impresso para você. Posso dar só um exemplo disso? Que é um exemplo que a gente está vivendo aqui agora. Esses tripés ou monopés que você está vendo, ele não existe. A gente fabricou impressora 3D. Para vocês. Para nós.
E aí já vieram outros estúdios aqui, ou pessoas que trabalham com audiovisual, falando, nossa, que legal essa estrutura, onde vocês compraram? A gente falou, a gente não comprou, a gente produziu. Então, meu sócio, ele tem lá a ferramenta para isso, ele pegou, viu qual que era o encaixe, a gente montou o encaixe, fez o encaixe na impressora 3D, pegou um monopé de mercado, fez um furo na base dele e puxou para ligar no trilho. Então não existe. Foi uma gambiarra bem feita que a gente montou e que, assim, não patenteamos para vender, mas entra na ultra customização. Por quê? A gente queria um estúdio sem câmeras no chão para as pessoas não baterem os pés. Então aqui as câmeras ficam no teto, baseado numa gambiarra de ultra customização que a gente fez numa impressora 3D, que é exatamente um exemplo prático do que você está falando. Agora imagina isso para crescer para os seus clientes. Você pode oferecer isso. O que você precisa? Infraestrutura. Você precisa ter impressoras 3D nos lugares, você precisa ter scanner 3D, você precisa poder pegar todos esses dados e ler esses dados, precisa de uma inteligência artificial para poder pegar tudo isso e sair exatamente, dependendo do tamanho da sala, da parte acústica, colocar todos os dados e ele falar, não, precisa do trilho aqui, desse jeito, dessa forma. Exato. Então, a tecnologia ela vai permitir que isso que vocês fizeram, quanto tempo demorou para fazer isso? Uns 2 meses. Fazer em dias, testar. talvez fazer em horas. Hoje, se você pegar toda essa informação que você já tem e souber fazer a pergunta, que era uma coisa que a gente estava falando lá fora, souber fazer a pergunta correta, você vai ter o mesmo resultado em poucos dias. Sim. E aí você vai poder, de repente, oferecer isso para os seus parceiros. Né? Então, cria-se um novo nicho de negócio, né? Cria-se um novo nicho de negócio. Agora, conforme você vai oferecendo isso para as empresas, a ideia é que você possa oferecer também na ponta, falando do seu trabalho de marketing, de customização, como fazer isso na ponta? Como eu escalo para estar perto do meu cliente? Como o meu cliente entrega isso lá na ponta? Que tipo de infraestrutura ele precisa ter lá? Né? O Brasil infelizmente, a gente tem um problema de infraestrutura crônico. A gente mora em São Paulo, tá aqui tá fácil. A gente tem não sei quantas bandas. Não precisa nem muito longe daqui para já começar a ter problema. Vai pro interior, já começa a não funcionar o celular. Mas o pessoal que está no agro precisa comprar a licença de 5G para funcionar. Sim. Né? E ele cada vez mais vai demandar mais inteligência artificial, análise de dados. Ele quer drone voando a plantação, analisando os dados e atuando lá. Em vez de usar agrotóxico generalizado, vai direto na praga quando ela nasce. Exatamente. Então precisa estar na ponta. Um projeto muito interessante da Huawei aqui no Brasil. Eu fui no escritório deles aqui em São Paulo no ano passado e eles têm uma parceria com o Sebrae de regiões específicas do agro brasileiro, onde eles estão fazendo esse mapeamento via câmeras termais, via mapeamento geográfico. É bizarro, cara, a tecnologia que eles estão trazendo, mas é exatamente o que você está falando. Ainda existe uma determinada precariedade quando a gente fala dessa infraestrutura. Eles estão se propondo a justamente ser uma das companhias a trazer essa infraestrutura para esses lugares um pouco mais remotos, e aí é interessante porque para eles é um puta nicho de negócio, né? Onde movimenta boa parte do PIB brasileiro tá voltado a isso. Se ele consegue se instalar ali bem feito, ele é praticamente um monopólio até que se alguém entre em concorrência, né? A gente tem um projeto muito legal pro ano que vem. Gostei de escutar. Com nossos parceiros. A Zadara, ela é especialista em Edge, tá? No mundo inteiro. Hoje, eu acredito que a maior Cloud Edge com pontos espalhados é a Zadara no mundo. Legal. Então, a gente tem a tecnologia para isso. A gente tem parceiros no Brasil vindo com soluções de container, com energia solar, bateria, geração para fazer Edge, fazer bem na ponta isso. É algo bem legal aí que a gente está trabalhando junto com os nossos parceiros. E dentro tem o recheio Zadara. Né? Porque no fim das contas, igual aqui, a gente precisa de latência, né? Precisa ter rapidez. Com toda certeza. Então, se a gente precisar voltar para um data center em São Paulo, como a gente vai fazer isso? Não dá. Então a gente tem um pedaço lá na ponta, que comunica lá na frente, que entra com backup lá, negócio, com resiliência. Se der algum problema, deu uma enchente, como que eu... Né, onde está o backup disso? Onde está o backup do backup? Como eu garanto esses dados? Cada vez mais a informação é o mais valioso que a gente tem. Com toda certeza. Quer dizer, o mais valioso sempre vai ser as pessoas. Informação a gente pode repor, pessoas não. Mas depois das pessoas, com certeza hoje é informação. Sim. Porque a informação, ela transcende as pessoas. Se a gente parar para pensar, qual a grande diferença do ser humano para os outros animais? Racionalidade, a gente conseguir transformar dados em informação e a língua. A gente passa o conhecimento de geração em geração. Ok. A gente não precisa reinventar a roda. Eu uso a roda que inventaram e construo um carro em cima dela. Eu construo um trem em cima do carro, eu construo um avião em cima daquilo, a gente vai construindo em cima daquilo, eu não preciso reinventar a roda. A gente vai evoluindo. A gente evolui baseado no conhecimento de toda a humanidade.
Ninguém faz nada sozinho. Cada vez mais ninguém faz nada sozinho. Por mais que a gente ultra customize algo, a gente faz isso através de um trabalho do coletivo. Sim. Né? Desse conhecimento coletivo que a gente gerou como humanidade. É óbvio que é importante ter patente, é importante ter essas coisas pra gente, que é o sistema que a gente conseguiu fazer pra isso dar certo. A parte de segurança burocrática também para os anos de ferrar, né? Sim. Tem toda a questão, mas até pra gente poder valorizar, né? Prometi que não ia entrar em política, mas vou entrar em política. Fica à vontade. Quando a gente olha sistemas coletivistas, eles não geram riqueza para todo mundo. Uhum. Porque ele não tem incentivos claros, ele não alinha os incentivos da forma que gera o progresso. Sim. Então a gente hoje, no mundo capitalista, a gente desenvolveu um sistema que gera bem-estar, gera evolução. E ele beneficia o indivíduo, né? Exatamente. É uma das coisas que eu falo sobre aquilo no começo, né? Tipo, que a nossa conversa precisa pegar no coração de alguém para poder evoluir. Eu acho que esse ponto vai exatamente nesse caminho. Eu também acredito na mesma coisa que você, porque o sistema que a gente vive, ele permite que a pessoa, independente de onde ela esteja, ela seja capaz de colher dos frutos que ela mesma planta. Talvez, pela originalidade, alguns vão ter um caminho mais turbulento do que outros, e isso também não é demérito para ninguém ou privilégio para outros. Mas que, se você tem claro o seu objetivo, você tem a oportunidade de transformar a sua vida. Eu acho que isso é uma coisa muito boa do sistema que a gente vive. Desculpa, só quis fazer essa pequena pausa porque eu concordo 100% com a tua fala. Assim, tem um livro que eu gosto muito falando desse assunto e podemos voltar para Zadara. É um livro que eu li quando eu era jovem, da Ayn Rand, né? Chama Nascente, depois A Revolta de Atlas, né? Então, who is John Galt? A gente está vivendo isso hoje de novo. Mas, no fim das contas, é aquela conversa que a gente teve no começo. Quando a gente dá liberdade e responsabilidade e a pessoa pode colher os frutos positivos e negativos, ela se beneficia daquilo. Nos negativos, como aprendizado. É o maior investimento. Né? E do outro lado, os positivos é o que dá aquela referência de continuar construindo. A gente vai construindo um caminho entre os acertos e os erros que beneficiam não só a gente, a nossa família, mas todo mundo em volta. Sim. Se a gente parar para pensar aquilo que a gente consegue contribuir para o mundo, a gente consegue todo mundo andar junto. Concordo. Então a Ayn Rand, ela traz nesses livros lá da década de 40 de uma forma muito bonita. Quem não leu, não conhece, no Brasil não é muito conhecida, vale a pena ler. Ela traz isso de uma forma bem interessante e a gente vê isso acontecendo hoje no Brasil. Então dá um pouquinho de angústia. Que a gente vê a infraestrutura falhando, essas coisas, ela traz muito esse assunto. E é isso que a Zadara vem trazer, né? Agora fazendo um pouquinho de propaganda. Por favor. Né? O que a Zadara vem fazer é infraestrutura como serviço. Então, qual que é o grande diferencial de empreender hoje do que era empreender faz 10 anos? Há 10 anos atrás, para você empreender, você precisava trazer muito capital. Para você conseguir fazer algo diferente, podia ter uma ideia, mas rapidamente você precisava de capital para investir em maquinário, em equipamento, em pessoas, e era muito caro. Então, as pessoas quebravam também de forma bastante grande. Hoje em dia, você tem tudo como serviço. E o que a Zadara faz é a infraestrutura como serviço. Então, a gente possibilita as pessoas irem crescendo conforme a necessidade, as empresas crescerem conforme a necessidade. Mas hoje o empreendedor, com inteligência artificial, infraestrutura como serviço, telecomunicações como serviço, pessoas como serviço, vai no Fiverr, Sim. contrata por hora. Sim. Ele consegue transformar uma ideia em realidade muito rápido. Então, acho que a gente vai ter muita disrupção. A gente começou a ver isso bem no comecinho. Então, a gente vai ver um momento de disrupção agora nos próximos anos, com essa turma jovem saindo da faculdade com tempo, energia, que cresceu com essas ferramentas. Sim, cara. Transformando o mundo. Não sei para onde, não sei como, mas que vai mudar radicalmente. Mas eu acho isso muito bom, porque ressalta a fala que você trouxe agora há pouco sobre a questão de evolução. Então, a gente está pegando tudo que nós mesmos desenvolvemos, então fazendo analogia com a roda que você falou, e justamente agora a gente está sendo capaz de ter uma infraestrutura básica com mais acesso, vamos colocar assim, para que muitas vezes ideias que antes eram talvez impossíveis de serem implementadas se essa pessoa não tivesse tamanho capital para realizar, ou que aí a gente já entra num problema educacional, que muitas vezes a pessoa até tinha ideia, é uma ideia que poderia ter dado muito certo, mas que ela não tinha nem contato com onde buscar esse capital, porque também não é um tipo de conhecimento disseminado no país, né? Então agora você vê que a pessoa tendo contato com, por exemplo, uma Zadara da vida, ou várias empresas que permitem a ela, dentro do que ela entrega como serviço, você coloca uma precificação determinada que possibilita novas ideias a surgirem.
Então, realmente, eu também não faço a menor ideia de para onde a gente vai com isso, mas que talvez não, com certeza, inúmeras novas ideias vão ser disruptivas e ajudar a gente cada vez mais, na minha opinião, a ter, quem sabe, qualidade de vida em várias outras áreas, né? Eu tenho certeza que as pessoas que souberem aproveitar vão ter mais qualidade de vida. Como todas as ferramentas. Igual o celular. Quem soube aproveitar e usar isso como uma comunicação, se manter em contato com a família, foi super beneficiado. Quem usou isso como dopamina e ficou viciado, foi um problema. Sim. Então, acho que, como todas as ferramentas, depende da pessoa. Como tudo na vida depende da pessoa. Tudo na vida depende da pessoa. Né? Todo mundo tem escolha de se transformar, só que hoje a possibilidade de acesso à informação, as ideias, o ChatGPT de graça já é uma ferramenta. Imagina, se eu tivesse isso na época da faculdade. Sim. Né? Hoje as ferramentas que a gente tem com baixo custo de adesão vão transformar. Então as pessoas que tiverem tempo, dedicação mais que tempo, energia e vontade, ideias, e souberem perguntar, vão chegar onde a gente não consegue nem vislumbrar. Concordo com você. Posso fazer uma breve pausa nessa conversa que a gente está tendo para retomar um pouco o fio da meada quando a gente estava progredindo da sua infância um pouco adiante, e o porquê que eu quero voltar um pouquinho no passado e explorar um pouco isso. Porque a gente fala que depois você fez administração na USP e tudo mais, que foi uma coisa que você fez no começo, eu quero conectar, só para não deixar essa lacuna, o seu momento de infância com chegar na faculdade. Por quê? Porque existe uma fase de transição na parte da vida do ser humano muito grande nessa realidade. A gente está falando de uma criança extremamente energética que teve todos aqueles contextos enquanto infância para ir para uma pré-adolescência, adolescência, onde a gente começa a ter contato mais assiduamente com o mundo exterior, então você começa a ter uma mudança de referências, né? Até esse momento, você mesmo falou, as referências eram seus pais que criavam um ambiente seguro, onde você tinha um grupo de escoteiro que ainda era um ambiente seguro dentro da sua comunidade, e quando você entra numa pré-adolescência, adolescência, para olhar para o futuro, você começa a olhar para fora. Então, referências de fora começam a entrar dentro da tua cabeça, dentro da tua vida, e você começa a explorar mais desse mundo que até então não existia para você. Então, eu quero retornar nesse momento para ver e escutar de você como foi a sua adaptabilidade a essa oportunidade nova, para poder linkar quando você vai para uma faculdade. Então, você fez administração. Como é que foi a tomada de decisão para se chegar numa administração? Você fez uma faculdade que, poxa, era exatamente o que eu queria fazer, porque eu converso com muitas pessoas que falam, poxa, eu fiz determinada faculdade e descobri que não tinha nada a ver com aquilo que eu queria fazer, fiz uma pós em outra coisa e hoje eu faço outra coisa. Eu acho legal esse tipo de conexão que você pode criar com base na sua história. Legal. Bem lembrado, acho que teve um momento na minha adolescência que foi muito marcante para mim. Quando eu estava no colegial, meus pais passaram por uma dificuldade financeira bastante grande e eu entendi que eu precisava contribuir de alguma forma e eu entendi que o ideal era entrar numa faculdade pública para aliviar o orçamento de casa. E resolvi estudar para isso. Estudava do meu jeito, né? Eu não vou negar que eu não ia muito na escola nessa época, então eu estudava sozinho. E eu tive um professor de história que ele me abriu o olho, ele falou assim, né, eu entrei na década de 90 na faculdade, ele falou assim, olha, lembra que quem está corrigindo essa prova, ele é um professor comunista, que tem uma visão de mundo muito específica, então quando você responder, lembra quem está corrigindo essa prova. E isso me marcou, e aí eu passei a estudar os livros, aquilo não questionando, falei assim, o que será que o outro lado quer ouvir? E eu sempre fui muito bem de matemática, mas português, história, geografia, biologia era muito ruim. E essa mudança de chave de entender que eu precisava, na verdade, era passar numa prova e responder o que o cara queria ouvir. Que não interessa se era verdade ou não verdade. Porque o Brasil naquela época, talvez até hoje, não interessa o que é verdade ou não é verdade. Interessa o que o outro lado quer ouvir. E foi isso que eu fiz. E aí eu passei a estudar com essa mentalidade e, por acaso, minha nota de história e matemática foram iguais na FUVEST, na segunda fase, em função disso. E eu não fui essa pessoa que sabia o que eu queria fazer. Então, pensei em engenharia, entrei em direito no Mackenzie, entrei em matemática na USP e fui largando. Eu falei, agora vou prestar de novo, não sei o que quero fazer, não sei, então vou para administração. Porque era um curso mais generalista e é onde eu imaginei que eu ia abrir mais portas. Sempre gostei de matemática e finanças, mas tinha um lado que eu gostava de marketing, gostava de... Administração é a base de empresas, tudo, né? Gostava disso, sempre quis empreender, sempre achei que era uma coisa que eu me via fazendo. Eu falei, então vou pra lá, vou ver como que faz isso.
E acabei entrando, né? Depois, na segunda vez, quando prestei a segunda vez FUVEST, entrei na administração e comecei a cursar. Eu lembro que no segundo ano eu quis largar, minha mãe falou, faz isso não, meu filho, acaba uma, né? Vai até o fim. E aí viajei para os Estados Unidos, fui aprender inglês, voltei e aí acabei. A faculdade, comecei a estagiar, entre altos e baixos, consegui me formar. Então, acredito que essa formação de administração, não recomendo. Não acho que é uma formação adequada como faculdade, sendo bastante sincero. Porque, de verdade, ninguém... Não é CPUR, né? Não existe isso. Você entra no ciclo militar e sai como oficial. Você tem que ser soldado primeiro. Então, todo mundo vai trabalhar primeiro. A faculdade de administração não te dá as ferramentas necessárias para você trabalhar, por isso que você procura um estágio, vai trabalhar. E quando você vai precisar dessas ferramentas, efetivamente, você já não lembra mais. Por isso que eu fui fazer um MBA, quando eu já estava num cargo gerencial. O seu olhar, cara. Então, eu acho o MBA excelente. Acho que o MBA, para todo mundo que está numa função gerencial, está subindo na carreira, é excelente. A administração em si é muito importante. Entender como funciona isso é muito importante, mas ela é pular uma etapa. Então, assim, agora, fazer uma faculdade de finanças, uma faculdade de marketing, uma faculdade de RH, de economia, tudo isso é super legal. Então, o problema é ser generalista numa época que não se deve ser tão generalista. Então, eu acho que tem uma idade que a gente tem que se aprofundar mais, conhecer algo bem conhecido para aprender como se aprende. Não é nem tanto aquele conhecimento específico. Óbvio que a gente sempre vai precisar de cientistas, vai precisar de pessoas especialistas. Não quero fugir disso. Mas o grosso das pessoas tem que aprender a estudar, tem que aprender a perguntar, tem que aprender a responder. E esse processo de aprendizado é o mais importante, é isso que você leva para a vida. Então, eu acredito que dentro da sua fala faça muito sentido para uma pessoa que está talvez numa fase de ensino médio ou talvez fazendo cursinho pós-ensino médio para entrar numa faculdade, ele buscar o quanto antes identificar um nicho que ele gostaria de atuar, porque estudando nesse nicho, ele vai ter o conhecimento base para já começar a trabalhar na área, conseguir se desenvolver e alinhar teoria e prática, né? Que muitas vezes, acho que é o que eu mais escuto quando eu converso com pessoas que estão trabalhando e estão nessa fase de faculdade e trabalho. O que eu vejo no trabalho, por mais que seja a área que eu estudo, não tem nada a ver com o que eu tô vendo na faculdade, mas ótimo, porque você tem teoria e a teoria ela faz sentido porque ela traz muito embasamento histórico para o que você hoje aplica na prática, né? Então, mais uma vez trazendo a analogia que você já trouxe. Na teoria, você está aprendendo sobre a roda para, na prática, construir o carro, ou o trem, ou o avião que você falou. Exatamente. E aí a gente pega desse momento, numa próxima fase de carreira, focar no MBA, onde você vai ter o acesso à administração para entender agora, numa segunda fase, beleza. O básico eu sei fazer, já entendi como funciona, sei executar, o que eu tenho de evolução a partir desse momento, né? E eu acho que nesse momento, quem está bem jovem, que está pensando que faculdade fazer, eu nem pensaria tanto onde você gostaria de atuar. Pensa o que você gosta de estudar. Porque vai mudar tanto nos próximos anos como as empresas vão atuar, como cada um vai trabalhar, o que vai ser trabalho nos próximos anos que a gente não sabe. Então, descobre o que você gosta de estudar. Porque se você aprender a estudar, aprender a perguntar, aprender a responder e se desenvolver como pessoa, você vai achar um lugar onde você vai conseguir contribuir para o mundo, com certeza. Eu concordo 200% com você. Então, agora a gente conseguiu fazer a concatenação da sua história da infância até a faculdade. E aí, eu quero explorar mais sobre o início da sua vida profissional até você chegar na Zadara, então. Então, a gente está falando que quando você fez a faculdade, você também já estava em estágios, você estava conciliando as coisas. Como é que foi a sua progressão de carreira para conseguir chegar onde você está? Então, conversas de bastidores que a gente já teve. Você gosta de números, você gosta de dados, você comentou que você não é tanto essa pessoa comercial, muito embora tenha sido colocada em uma função um pouco mais comercial hoje, como Country Manager, né? Mas que você tem uma habilidade muito grande de entender as necessidades. Então, hoje, sendo uma empresa de Israel, você consegue traduzir e transpor as necessidades dos seus clientes locais com a matriz para que você consiga desempenhar o crescimento da empresa aqui. Então, isso são skills adquiridos ao longo do tempo, na minha visão, com muita bagagem. Então, eu já imagino quanto você não quebrou de cabeça para resolver problemas complexos, principalmente porque o que você entrega em termos de infraestrutura como serviço é difícil. Então, como é que você chegou nisso, cara?
Olha, muito interessante. Eu não passei por muitos lugares, né? Fiz alguns estágios da faculdade e no último ano da faculdade entrei numa indústria farmacêutica que chamava United Medical. Era uma empresa brasileira que representavam algumas empresas estrangeiras e fiquei lá 10 anos. Até que ela foi vendida para o Grupo Advent. Eu cheguei a diretor financeiro lá dentro e fui uma das pessoas que ajudou bastante nesse processo. E quando o Grupo Advent adquiriu, obviamente, através do Grupo Biotoscana, como todo grupo que adquire, pega também a cadeira do financeiro. E eu saí e nesse momento recebi um bônus muito bom e resolvi empreender, que era o meu sonho desde a época da faculdade. Né? E falei, agora que eu vou botar em prática para mim esses projetos. E com um grupo de pessoas, de amigos e de familiares, começamos alguns negócios. E alguns deles deram certos, outros deram errados. Tem um que ficou bastante famoso, que é o Fricô. Quem toca hoje a operação é o Renato Radomizler, que é meu primo, junto com o Rafael Nasser, né, que é nosso sócio. A gente tem um grupo de sócios lá. Tá aí, virou a Free Brands. Por acaso, começou dentro da Estúdio de Essências, que é uma empresa de marketing olfativo que existe até hoje. Então, esse é um dos que deu certo. Teve negócios na área de consultoria que deram errados, alguns que deram certos. Fiz consultoria numa escola chamada Carandá, para quem conhece. Agora acabou de sair a divulgação da fusão do Carandá com o grupo OIP, Oswald, Elvira e Piaget. Então, também é um projeto bem legal que eu trabalhei bastante. Tenho bastante orgulho de ter participado, assessorando eles. E tiveram as coisas que deram errado, né? Então, vários projetos que nasceram, deram errado, alguns um pouco mais longe. Tem uma frase que eu gosto de um primo meu, que ele fala sempre assim: melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Então, para todo mundo que está empreendendo, tem que saber também a hora de largar. Né? Porque se você continua insistindo no erro, quer dizer que você não aprendeu com ele. Concordo com você. Então tem que aprender com o erro. Às vezes tem que dar um basta, falar, melhor um fio horroroso mesmo, assume o prejuízo, enxuga as lágrimas, aprende com isso, não faz direito e faz na próxima, aprende melhor e faz diferente. Então, isso me ajudou muito. Me ajudou também os erros que eu tive, os fracassos, me ajudaram até aqui. Então, um dos negócios que a gente investiu foi na Zadara. A gente trouxe a Zadara em 2016 para o Brasil, como representantes. E em 2023, a gente fez uma troca e a gente virou uma subsidiária efetiva da Zadara no Brasil. A Zadara vinha crescendo e vem crescendo desde então. E precisava de mais estrutura, precisava estar aqui efetivamente. E uma das grandes diferenciais da Zadara Brasil é o que a gente estava brincando lá fora, da tropicalização, né? Você tem que vir para o Brasil e adaptar. O Brasil não é um país desenvolvido na área de infraestrutura. Não é um país desenvolvido na área técnica. A gente tem pouquíssimos engenheiros. A gente tem muito advogado, mas tem pouquíssimos engenheiros. Então, falta mão de obra qualificada. Então, diferente lá fora, que as empresas que contratam têm um pool de técnicos grande, que consegue receber e tocar sozinho, a empresa daqui precisa de um pouco mais de ajuda. Também são excelentes. Assim, nossos parceiros são excelentes tecnicamente. Mas a gente provê para eles um serviço diferenciado do jeito do Brasil. A gente abre um centro de treinamento, faz treinamento constante lá dentro para eles virem, a gente convida, a gente obriga também a se certificar. Do outro lado, a gente criou um atendimento local em português, que é importante no Brasil. Tudo bom. Todo mundo fala um pouco de português, mas conversar na língua materna, falar dos problemas, faz toda a diferença. Então, a gente tem um atendimento global, over the clock, né? Passa pelos Estados Unidos, Índia, Brasil, mas no horário comercial tem aqui. E se tem alguma urgência, ele sabe para quem ligar. Né? Até pouco tempo atrás tinha o Robson, que era o nosso country manager. A gente conversou bastante sobre ele, né? Ele que me colocou nessa posição. Devo muito ao Robson, meu sócio. Ele que me ajuda até hoje, continuo falando com ele, continua me dando muito apoio. Obrigado, Robson, se você assistir isso. Mas é isso que ele que montou isso no Brasil. Ele que teve essa sacada de entender que o Brasil é diferente. A gente precisa pegar pela mão, precisa... não é só o calor humano de estar próximo, é de entender. Sim. A gente entende o problema do nosso parceiro e esse era o lado que eu ajudava também. Então, assim, o que um financeiro traz para a mesa? O Robson sempre brincava, financeiro em vários lugares, como que ele chamava? Departamento de Prevenção às Vendas. Isso não, isso não, isso não. E eu sempre tentei trazer assim não. Mas será que do outro jeito dá? Vamos construir alguma coisa que é bom para o parceiro. Porque quanto melhor a gente consegue construir algo que seja perene, que consiga crescer junto, ser bom para todo mundo,
a gente consegue se expandir, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai se desenvolver e a gente vai fazer um serviço diferenciado. Muitas vezes no médio e longo prazo faz sentido porque você tem recorrência até lá, né? Exato. E aí o projeto se paga e continua com você. Todos os nossos projetos são de longo prazo. Né? A gente vive do longo prazo. Todo modelo de vir para o serviço, alguém tem que investir no maquinário, a gente investiu. Né? O investimento grosso de CAPEX é nosso. O investimento em desenvolvimento de software, de patente, a Zadara investiu muito para conseguir fazer isso. Mas a gente possibilita como serviço para o nosso cliente. Claro. Então, o que a gente traz para o mercado, igual a gente outras empresas, que eu falei que é muito transformador para a próxima geração, é que ela não vai precisar reinventar a roda. Ela não precisa gastar todo esse CAPEX para conseguir usar essa solução. Sim. Então, ela já começa mais barato. E é isso que a gente traz. Então, a gente permite os nossos parceiros não gastarem, de um lado, em CAPEX, mas do outro também a gente ensina eles a trabalhar junto com a gente, desenvolve os produtos com ele, a gente vai no nicho, a gente não precisa atender todo mundo, mas vamos quem a gente atender muito bem, fazer algo diferenciado, fazer algo que só a gente consegue fazer do nosso jeito, e isso tem dado muito certo. E quando a gente fala, então, na cadeira de um Country Manager, já deu para ver o quanto que você tem de conhecimento e o porquê que faz sentido o Robson ter passado a função para você já dentro de tudo que você desenvolveu na tua carreira, te possibilitou ter conhecimento suficiente para você conseguir com facilidade, porque você fala com uma facilidade incrível em como operacionalizar tudo isso. E você falou que você é justamente esse cara que consegue ver o fluxo financeiro, as operações, os processos, o como tudo conversa. O que é o seu dia a dia como Country Manager? Agora fazendo um paralelo à cadeira que você senta. Legal. Olha, antes de mais nada, eu tenho uma visão de empresa que, apesar de eu ser Country Manager não ser a minha área de vendas, a locomotiva de toda empresa é vendas. É o coração pulsante. Eu escutei isso de uma grande vendedora uma vez. Assim, se você não tem o cliente perto de você, se você não atende ele direito, se você não vende, todo o resto perde sentido. Todo o resto, a gente na locomotiva, na brincadeira do trem... Ou não se paga e quebra, porque você não tem o carvão para jogar. Exato. A gente pode colocar carvão, a gente pode limpar as engrenagens, pode fazer chegar lá, mas se não tiver a locomotiva, não dá. Então, o meu papel como Country Manager é fazer a locomotiva rodar bem. É fazer ela funcionar e entregar. É deixar vendas vender, é deixar o pessoal entregar, é os técnicos conversarem. É uma venda super técnica. Então, eu como Country Manager não consigo participar das conversas técnicas. É impossível. Sim. Não é só um engenheiro, mas um engenheiro super especialista. A gente tem. O outro lado também tem. Eles precisam se conversar. Precisa desenvolver a ferramenta que funciona, a infraestrutura que é para eles, certinho. Que vai encaixar e que vai ser boa. O meu lado é falar, isso para de pé financeiramente? Quanto vai custar? A gente consegue crescer junto? Como a gente vai crescer? Pensar isso do outro lado dá para ele, mas... É essa engrenagem toda, é o trem funcionar e rodar bem. Então, como Country Manager, é garantir que o trem está andando. E ter uma visão de business muito forte, né, cara? Porque com a tua visão de business, você entende a conexão e se esse elo faz sentido. Porque, como você já trouxe anteriormente, o tal do longo prazo, se você não tiver essa visão agora, você vai fazer um investimento grande que não vai dar certo. A gente também não faz vendas pontuais. Não adianta querer ganhar nessa, porque eu não vivo desta venda e meu cliente também não, porque ele não é o cliente final. A gente tem alguns clientes finais. Então, a gente tem casos muito legais de clientes que usam a solução. Tem um caso, perguntar aqui se eu posso falar. A gente tem um caso de uma empresa grande de retail no Sul. Posso falar o nome? Acho melhor essa não. Tá. Tem uma empresa de retail que é nosso cliente final, que ele usa a solução. Que uma solução que a gente... Qual que é a gente não é OPEX? A gente cobra por hora ligada. Retail, a noite está funcionando? Precisa pouco. Desliga a máquina. Deixa só os dados, vamos fazer resiliência, vamos garantir. Agora, precisa estar funcionando no Brasil inteiro? Precisa. Precisa ter backup no Brasil inteiro? Precisa estar tudo interligado? Precisa. Precisa estar ligado 24/7? Não. Vamos economizar um dinheiro, economizar energia, ser sustentável, fazer essa operação melhor para o cliente, mais barato para ele poder crescer mais? Vamos. Então a gente entendeu o case desse cliente, falamos com ele, trouxemos uma solução, para ele para de pé, para a gente para de pé, crescemos junto, aumentamos a infraestrutura, a gente vai junto. É excelente. Do outro lado, a gente tem parceiros da área de telecom, de TI, que provém a solução para os clientes. Eles precisam de flexibilidade, precisam vender, precisam granularizar. A gente ajuda eles a montar essa estrutura. Quando eles precisam crescer, a gente ajuda eles a crescerem. Então, a gente dá consultoria técnica também, a gente dá... Então, eu acho que esses são os diferenciais que a gente traz para a mesa. Então, concordo com você, precisa entender o business, precisa entender e precisa fazer sentido para todo mundo na cadeia, até o fim, no longo prazo.
Até porque você fazendo isso dentro de uma venda consultiva, você dá a visibilidade para o teu futuro cliente e parceiro, o quanto vocês têm a construir juntos, né? E hoje é o que muitas pessoas, falando de um momento econômico mais delicado, é o que ele quer buscar. Porque isso pode exigir talvez um investimento agora, mas que a longo prazo se pague, e você está dando essa visão para ele do que vocês estão construindo. Não, o que isso é faz a parceria. venda consultiva funcionar. E a parceria, né? Uhum. Porque tem coisas que você vende uma vez, né? A gente brinca, quantos carros você compra na vida? Ainda é alguns. Quantos carrinhos de bebê você compra na vida? Então tem coisas que é venda pontual, não é uma parceria. Sim. É uma venda pontual. Agora, uma parceria que você trabalha tudo mundo junto, enfrenta problemas juntos, inventa momentos bons juntos, isso você vai construindo. E esse é um diferencial do Brasil, da Zadara Brasil. Por ser Brasil, que é o nosso relacionamento, tratar de uma forma diferente, ouvir os problemas de uma forma diferente, entender de uma forma diferente, a gente consegue trazer soluções diferentes que às vezes um outro player competidor global, que tem uma cabeça global, não consegue atender tão especificamente. E você me permite fazer uma pergunta provocativa? Por favor. Faltado na conversa que a gente teve de backstage antes de Por entrarmos favor, aqui. se eu não souber, prometo que eu não respondo. Tá, mas eu acho que você vai conseguir responder sim. Ela é provocativa no sentido de... Eu sou um cara de mais marketing hoje, também venho de formação tecnológica e etc. Migrei para pessoas e marketing, muito pelas oportunidades que eu tive até com a minha própria empresa. Mas uma das coisas muito curiosas que você falou antes da gente entrar foi que existem muitas soluções que são powered by Zadara. Mas o público final, ou a massa, não conhece a Zadara. Então, como que é para vocês hoje? Primeiro, saber se essa situação é confortável para o business e se vocês têm alguma propensão em algum momento de tornar esse Powered By mais disseminado. Para que as pessoas possam ver que existem grandes soluções, mas que o que está potencializando essa grande solução são vocês no fim do dia. Existe esse planejamento para trazer um marketing mais para frente de linha, assim? Olha, é um sonho, tá? Eu até brinquei, né? Intel Inside, né? Que é uma das campanhas que eu mais gosto do marketing de tecnologia. E a gente gosta muito e a gente está com um projeto esse ano muito diferenciado. A Zadara fez um projeto lá atrás com a F1, uma parceria faz alguns anos. E baseado nisso, a gente montou um projeto esse ano com a Stock Car. Então, é o nosso parceiro. A gente provém toda a parte tecnológica da Stock Car e a gente fez uma parceria de tecnologia com eles para trazer esse conhecimento ao público. Então, a gente sim gostaria de ser mais reconhecido, as pessoas entenderem que muita coisa que elas usam no dia a dia é powered by Zadara e que essa resiliência, essa segurança e essa garantia de serviço, a gente contribui em parte para isso, que é uma parceria, né? Para atender na ponta, tem um monte de gente. Cada vez mais as cadeias são complexas, mas a gente quer ficar conhecido como parte dessa cadeia complexa. Então, com a Vicari e a Stock Car, e a Audace, que é a empresa de tecnologia deles, a gente fez uma parceria super legal. Hoje a gente é o provedor de serviços de tecnologia deles para essa parte de infraestrutura como serviço. E a gente está fazendo a nossa parte de branding com eles. Está sendo uma experiência super legal. A gente começou a participar das corridas, levar nossos parceiros lá. A gente até abriu uma conta no Instagram. Sigam a gente, Zadara Brasil, por favor. É uma coisa que é fora, né? Da gente estava no LinkedIn, né? E para o Instagram é algo importante no sentido de reconhecimento, até para os nossos clientes estarem confortáveis, né? Pô, quem é Zadara? Hoje, todo maior mundo Edge Cloud, mas nunca ouvi falar, né? Então, é importante, especialmente no Brasil, que a gente tem uma questão de marca importante, porque a marca, ela dá segurança. Sim. Não no sentido de, branding, eu quero ter uma marca. Não, é porque é uma marca que você sabe que está no mundo há muitos anos, em diversos países, em centenas de localizações, fazendo loads críticos assim, fazendo coisas impensáveis, te dá segurança para você colocar seu dado lá. No fim das contas, a gente falou que o dado é a parte mais importante hoje em dia, depois das pessoas. Sim. Então, a gente quer colocar um lugar que a gente sabe que ele está bem guardado. Perfeito. Que ele vai estar com backup. A gente quer tratar os dados com o devido respeito. Sim. E a gente traz esse respeito para a mesa. A gente garante essa qualidade, esse nível de serviço. E esse acho que é um dos diferenciais que a gente conversou da Zadara lá fora. Sim. Trazer. Diferente de outras nuvens, a gente não tem pedágio na saída. Né? Hoje no mercado tem várias soluções que você paga para entrar, às vezes não, mas paga muito para poder sair. A gente não. A gente não cobra nada na movimentação dos dados na saída. Vem, testa. Você vai gostar. Se você não gostar, pode sair, não tem pedágio.
Isso é legal porque é um acordo, até foi o que eu falei lá naquele momento, mas é um acordo de confiança muito grande, né? Porque se você não cobra esse pedágio na saída, independente do tempo que ele ficou com você, você produziu uma massa de dados extremamente grande que, obviamente, te tem um custo para mantenimento disso e que na hora que você vai trocar de infraestrutura, o teu cliente vai trocar de infraestrutura, também se há necessidade da conexão dos caras técnicos que você falou, da nova estrutura com a tua para ver como as coisas conversam, ele conseguir replicar ou não replicar, mas fazer de uma forma igual, mas faz diferente, que para tirar os dados de vocês e levar para lá, existe também um custo para fazer isso. Então, quando você não cobra esse pedágio de saída, você está falando para a pessoa algo implícito que eu acho maravilhoso, que é o seguinte: eu também só tenho clientes que acreditam comigo e querem estar comigo. Então, se fizer sentido para você e você quer estar aqui, é isso. A partir do momento que deixar de fazer sentido, fica à vontade. O que ressalta mais confiança sobre o seu próprio produto, né? Isso. E eu garanto para o meu cliente, se ele precisar crescer comigo, ele cresce sem sentidor. Legal. Antigamente, né, a gente numa geração tinha que trocar servidor. Todo mundo, senhora. não emite nada. Era um inferno. Né? A gente não. Pode ir subindo, pode ir mudando o workload, vai transformando a tecnologia, a gente vai agregando as caixas, vai agregando o serviço. É seamless para o cliente. Ele não sente essa transição, essa dor do crescimento, né? Do estirão das crianças, sim. Ele não vai sentir essa dor com a gente. Cara, então, muito legal. É parceria de longo prazo. Se tiver um problema, precisar sair, a gente não cobra, não vai ter problema, pode vir, né? Se a gente achasse que ia ter problema, ia cobrar um pedágio na saída. Justo. Mas, então vem, assim, o que eu falo para todo mundo, convido conversem com a gente, conversem com nossos parceiros, venham experimentar soluções. A gente tem algo que vai fazer muito sentido na qualidade e no preço para os nossos clientes, com certeza. Cara, sensacional. Eu quero agradecer a conversa e para a gente ir para um caminho final, eu tenho sempre uma pergunta que eu gosto demais de fazê-la, que é pedir para o Dan deixar uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas que estão nos assistindo. E essa mensagem, ela pode ser algo que não seja de sua própria autoria, eu gostaria que fosse, pautado em todo o teu conhecimento, tenho certeza que você tem uma contribuição muito legal para deixar, mas algo que você acredita que, poxa, talvez tenha mudado a sua vida e pode mudar a vida de outra pessoa. Profunda a pergunta, eu tenho que pensar um pouquinho, me dá um gole d'água, me dá um minutinho. À vontade. Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso dar para as pessoas e que eu dou para os meus filhos é que tudo que as pessoas fazem faz diferença. Tudo que você trouxer para o mundo vai contribuir positivamente ou negativamente. Ninguém faz nada sozinho, mas se você não fizer, ninguém vai fazer. Tem algo que cada um e um que está no mundo foi colocado nesse mundo para fazer algo específico e que só ele pode trazer para esse mundo. Então, faça, haja, erre com moderação, né? Sempre busque erros pequenos, né? Se eu puder dar um conselho assim que eu dou para os meus filhos testa, bota o pé na água, se estiver gelado, tira, se prepara um pouquinho melhor, coloca uma camiseta, mas pula na água, né? Se prepara e pula, vai, testa, erra, acerta, você vai contribuir. O mundo, ele conspira a seu favor. Eu achei muito bonito o que você falou sobre todas as ações, elas geram um impacto no mundo. Isso é fantástico, porque as pessoas não percebem o poder que elas têm de agregação e movimentação. Você falou de uma forma que eu não conseguiria descrever melhor. E eu gostei demais de escutar, porque se você não fizer, ninguém fará. Só que quando você toma essa ação, seja ela positiva ou negativa, você está movimentando uma energia para trazer mais pessoas para esse contexto e que essa energia que você está criando junto com outras pessoas pode causar uma movimentação gigantesca no mundo, né? Pode não. Ninguém faz nada sozinho. E o poder aí saindo da pessoa para o grupo é que o resultado é exponencial. Né? 2 não é 1 mais 1. O resultado de 2 pessoas trabalhando junto, cooperando, é muito maior. Mas você precisa que os 2 trabalhem. Justo. Então, é óbvio que... Mas, que nem eu falei, a pessoa tem algo que só ela vai fazer. Mas ela não vai fazer sozinha. Então, procura as pessoas, procura pessoas boas. Se cerca de pessoas boas, pessoas éticas, corretas. Procura trazer o bem para o mundo. Sim. Você vai transformar o mundo. Sensacional.
Dan, eu quero agradecer sua participação. Agradeço eu. Embora seja o primeiro, foi extremamente gostoso essa conversa. Espero que você tenha se sentido à vontade. Me senti, muito obrigado. Tiramos maravilhosos insights daqui e de verdade, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que você tem feito até então, pela mudança que você está proporcionando no mundo, não só dentro do seu próprio núcleo familiar, porque dá para perceber o quanto isso é importante para você. A gente falou mais cedo, você inclusive trouxe essa notícia, né? A gente tinha acabado de se conhecer e você, poxa, meu quarto filho acabou de nascer, tô super feliz. Então dá para ver o quanto isso é importante e o quanto o mundo também pode ser mudado positivamente quando a gente olha para dentro de casa, a gente olha para a família, a gente vê o tanto que a gente pode agregar. Então, cara, sensacional. Obrigado demais por tudo, viu? Muito obrigado. E posso deixar uma pequena mensagem? Por gentileza. Que não tem a ver com a nossa conversa, mas tem tudo a ver. Alguma. Eu comentei do meu filho, né? Mas eu só posso estar aqui hoje conversando com você porque minha esposa está em casa hoje, cuidando do meu filho recém-nascido. Ela é arquiteta, ela trabalha também, mas ela cuida de casa, ela cuida da família, ela cuida de mim. E eu só consigo trabalhar, consigo fazer isso porque eu tenho uma estrutura super legal em casa. Sensacional. Assim, então, Teté, muito obrigado, amor. Então, ninguém faz nada sozinho. Né? E se eu tô lá podendo trabalhar na Zadara, ficando até tarde quando eu preciso, é porque ela tá em casa cuidando das crianças. Cara, sensacional. Então, obrigado, amor. E obrigado de novo, Gabriel. Olha, de verdade é um prazer vir. A conversa realmente foi muito interessante. Você explorou coisas que eu nem imaginei que a gente ia conversar. Fiquei pensando só nas coisas da Zadara, do trabalho. E foi super legal o bate-papo. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Com toda certeza, eu que agradeço. O fato de eu querer explorar tantas coisas é porque eu tenho uma crença muito forte de que, assim, eu acho que as coisas, elas modificaram ao longo do tempo. Então, quando eu era criança, isso eu acho muito interessante, eu escutava muito do meu pai. Você vai chegar no trabalho, deixa os seus problemas na porta. Você vai para casa, deixa as coisas do trabalho na porta do trabalho, não leva para casa. Só que tem uma coisa que é imutável nesses dois ambientes, você. Então, eu gosto muito de explorar a pessoa e o profissional, porque no fim do dia os dois são um só. Então, não existe não levar problema para casa e não existe não levar problema para o trabalho, porque a cabeça é a mesma e uma coisa interfere na outra, porque se você está trabalhando, é porque você quer melhorar a sua casa. E se você está em casa, é o trabalho que entrega tudo aquilo. Então, exatamente, uma coisa não tem como estar distante da outra. Então, eu gosto de trazer toda essa enfatização da construção da persona do Dan, porque hoje, se você faz tudo o que você faz, com todo o track record, com todas as habilidades que você tem, é porque desde criança, conjuntos de fatores, que obviamente na vida de cada pessoa vai ser completamente diferente, mas foram conjuntos de fatores que te proporcionaram experiências, criação de bagagem para você fazer o que você faz. Então, eu gosto muito de explorar essas duas coisas, porque para mim é um prazer muito grande ter mais contato com esses dois lados. Eu acho que isso enobrece o mundo, porque é exatamente por meio da junção dos dois que hoje você está causando um impacto positivo na vida de tantas pessoas. Legal. Obrigado e concordo plenamente com você. Ninguém separa, a pessoa é uma só e a gente leva a gente para todo mundo em volta. Não só no trabalho em casa, mas na rua, na vida, na academia, na igreja, na sinagoga. A gente é uma pessoa só. Exato. Então, e a gente, no fim das contas, to be or not to be, a gente é aquilo que a gente faz. Exato. É aquilo que a gente traz para o mundo. Então vamos se esforçar, trazer coisas boas e poder contribuir para fazer um mundo melhor, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, Dan. Obrigado para vocês que ficaram até o final e fazer aquele disclaimer de encerramento que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se você tem vontade de ter essas experiências maravilhosas, conversar com pessoas maravilhosas como o Dan, essa infraestrutura aqui também serve para você. Então, ela é para locação, você só precisa sentar aqui e falar, todo o resto a gente cuida para você. Se você não tem ideia de como tirar isso aqui do papel, procura a gente tem um caminho para te dar e fazer isso aqui acontecer. Seja você representando você mesmo para ganhar autoridade ou uma marca que você represente. Então, conversa com a gente, o nosso contato sempre está na descrição do vídeo. Espero que a nossa conversa de hoje tenha somado um pouco para o teu conhecimento. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Quero mais uma vez agradecer o Dan, agradecer o Pedrão e ficamos por aqui.